mesa, eu preparei uma síntese para que não dispersasse muito, e justamente é um tema em que a Maria Lúcia é catedrática, né? Eu chamei a esse tema de a dívida pública e as despesas com os juros. Coloquei muitos números aqui para chamar a atenção e, até certo ponto, com a intenção de chocar mesmo as pessoas. Os encargos da dívida pública corroem o orçamento e estão diretamente associados, isso é muito importante, à perda de capacidade do Estado brasileiro de cumprir suas funções precípuas, e particularmente as necessidades sociais da maior parte da nossa população, especialmente da população mais carente, e de alavancar o desenvolvimento nacional. Acho que essas duas funções básicas que estão no centro das nossas preocupações. A intangibilidade da gestão praticada pelo Banco Central deu-lhe mais que autonomia, tornou-o independente, é uma grande diferença, semanticamente falando, tornou-o independente do arcabouço político-administrativo do país, sempre buscando criar uma instância paralela aos poderes da República. Ou seja, é um outro poder, ou é um poder independente, e nem está coordenado, integrado em harmonia com os demais. Portanto, ele é absolutamente singular na estrutura atual, que pretendem reforçar, como estamos acompanhando através dos esforços do atual presidente do Banco Central, de torná-lo ainda mais independente, se é que isso é possível, em projeto que está lá em gestação no Congresso. Os juros da dívida corresponderam, aqui tem alguns números apenas para ilustrar, a 448 bilhões de reais em 2021, 586 em 2022 e caminhavam para 700 bilhões no ano passado, em torno de 6% do PIB, ou um pouco mais do que isso. Mas é muito importante ressaltar que cada ponto percentual de juros por 12 meses representa algo em torno de 45 bilhões de reais. É um montante espantoso, não só em termos absolutos, como em termos relativos, porque, sob qualquer ponto de vista, sob qualquer comparação, ou comparação com qualquer outro programa de governo, como, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, corresponde a quase o dobro dos dispêndios destinados a esse programa. Não, nem vamos falar em outros, mas esse é suficiente porque é evidentemente um programa fundamental para o governo atual. Cerca de 1/3 da dívida está diretamente indexada à Selic. Mas os demais indicadores ou indexadores estão indiretamente associados ou influenciados pela Selic, hoje em 10,75. Quer dizer, tudo gira um pouco em torno desse parâmetro. As quedas recentes desse percentual, nas 6 últimas sessões do Copom, que tem merecido tanto destaque, trouxeram uma sensação de alívio, né? Como se a gente se acomodasse a isso e estivesse satisfeito. Afinal, a Selic está caindo, né? Mas é constante o temor ou a ameaça, essa é sempre velada, às vezes nem tanto, de que haja uma interrupção ou uma amenização desse ciclo de queda. A toda hora se ouve falar sobre isso. Sob a pressão dos agentes do mercado, ainda incrustados nas instituições estatais, através da famosa porta giratória, pela qual circulam livremente seus representantes, aqueles que vão e voltam e continuam.
No ranking mundial das taxas de juros reais, que é o que realmente importa, que são projetadas em função das estimativas de inflação para 12 meses subsequentes, o Brasil registra hoje, segundo os últimos dados que eu tenho, 5,9. É a segunda mais alta, apenas hoje atrás do México. Mas tem alternado as primeiras posições ao longo dos anos, de muitos anos. É o primeiro, o segundo, o terceiro. Está mais ou menos na média agora, o segundo. É maior até do que a taxa na Rússia, com toda a guerra e tudo mais, né? E a previsão de inflação para esse ano é de 3,5%. Aí o professor já tocou nesse assunto, a defasagem, né? Enquanto a dívida bruta se aproxima de 75% do PIB, a líquida, que é considerado um indicador mais apropriado do ponto de vista econômico, é menor que 60%. Isso também é um dado surpreendente, porque esses percentuais ficam distantes dos de outras economias, como as dos Estados Unidos, Japão e Itália. Embora existam vários outros fatores que estão associados ao menor ou maior risco de inadimplência ou calote, como, por exemplo, o perfil dos vencimentos e a natureza das obrigações, que são indicadores importantes, o fator mais crítico para a gestão da nossa dívida é, inegavelmente, o seu custo estratosférico e injustificável, sob qualquer critério lógico, econômico. Por décadas, não é uma coisa recente. Mesmo o país honrando religiosamente seus compromissos e dispondo de reservas internacionais de mais de 350 bilhões de dólares e caixa, é um detalhe pouco salientado, de mais de 2 trilhões de reais. Aí deve estar, além disso, eu não tenho talvez os dados mais recentes. Caixa. As instituições financeiras são detentoras de cerca de 30% de nossa dívida. Os fundos de investimentos, de que muitos de nós participamos, sob diferentes modalidades, respondem por cerca de 25%. Aí, portanto, mais de 50% dos dois. Há uma pequena parcela em moeda estrangeira e os estrangeiros, formalmente, respondem por menos de 10%. Mas, se quisermos examinar mais a fundo o estrago provocado pela política monetária, além do sorvedouro de recursos orçamentários, basta-se ter uma ideia do que os juros praticados no Brasil contribuem para o desestímulo aos investimentos produtivos, de um lado, o professor já falou, e as restrições ao consumo, por outro, com base nos dados mais recentes do próprio Banco Central. São boletins mensais. A taxa média cobrada nas operações de crédito, nas médias, é de 28,1%. No crédito com chamados recursos livres, que é aqueles que os bancos podem utilizar para qualquer finalidade, a média é de 40,3%, sendo 22,2% para as pessoas jurídicas e 52,4% para as pessoas físicas. Vejam bem, recursos livres. O spread para as novas contratações, esse dado é atualizado mensalmente, foi de 19,4 pontos percentuais, o último dado. O que é certamente um dos mais elevados do mundo. Eu não sei, a gente publica muito a estatística dos juros reais, mas não divulga muito as estatísticas dos spreads. Apesar de a inadimplência, que tanto serve para justificar as elevadas taxas praticadas, mesmo para as operações com recursos livres, é de 3,4% para as pessoas jurídicas e de 5,5% para as pessoas físicas. Porque a média para todos os tipos de operações é de 3,3%, o que é seguramente menor, muito menor, do que as taxas de inadimplência de quaisquer outros ramos de negócio.
Eu chamo a atenção para isso porque é sempre uma justificativa, uma das primeiras que surge em alta inadimplência, o risco de calote, de atraso, etc. Então, tem que cobrar taxas mais elevadas para cobrir esse risco. Estou concluindo. Não, isso, sem dúvida, ajuda a explicar por que o endividamento das famílias atinge 48%, segundo os dados do Banco Central, mas pela CNC, muito mais do que isso, 79%, se não me engano, eu acho que é isso. E o nível de comprometimento da renda familiar, isso é muito importante, porque reforça, acresce alguma coisa que o professor falou, o nível de endividamento, de comprometimento da renda é de 26,1%. Quando o professor falou no que a gente despende de juros e na parcela do PIB destinado ao pagamento de juros, isso é muito importante porque representa o quê? A queda da capacidade de consumo das pessoas, das famílias. É muito alto esse índice de endividamento. 26,1% é altíssimo para pessoas de baixa renda ou para a maior parte da população brasileira que ganha até 2 salários mínimos. Como a gente viu, então, nas estatísticas da CNC, da Confederação Nacional do Comércio, que são mais completas, esses percentuais são maiores e abrangem uma maior variedade de operações. Para concluir, preciso ser muito omisso ou alienado para não perceber que alguma coisa está profundamente fora do lugar no Brasil. Tudo indica, e isso eu deixo para a nossa reflexão, tudo indica que a sociedade e os governos não puderam ou não quiseram até hoje enfrentar o problema.